Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, aplicativo identifica embriaguez ao volante. Luli? Oi, Mário, tudo bem com você e com seus ouvintes? Você soa de pileque. Tá tudo bem a essa hora da manhã? Não, é claro, isso é uma brincadeira. Mas do mesmo jeito que dá para identificar pela voz se alguém não está muito bem, pesquisadores da Universidade de Pittsburgh pesquisaram com 90% de precisão que dá para identificar se alguém está alcoolizado com apenas 10 passos a partir de um aplicativo instalado no celular. Então você imagina, do mesmo jeito que o cara não fala com precisão, ele também não anda com muita segurança e aí o telefone consegue identificar e impedir ou alertar que esse sujeito não deve guiar. Isso pode ser bom para a saúde pública e para evitar uma quantidade de acidentes de trânsito. Bom, sem dúvida que é bom para a saúde pública, mas também é muito fácil, né? Quer dizer, você tira dos órgãos responsáveis a vigilância, a pesquisa, o cuidado nas ruas e transfere isso para uma máquina de vigilância que está vigiando você o tempo todo e que pode vigiar se você bebeu além da conta em qualquer momento, mesmo até em momentos que você não tem nenhum tipo de perigo, e isso pode, obviamente, afetar uma taxa de seguro-saúde ou uma série de outras coisas. Na verdade, o que essa pesquisa mostra é que não depende de muita tecnologia. Com a tecnologia existente hoje nos telefones celulares, a gente já consegue identificar uma série de coisas, consegue se inferir uma série de coisas. Quase todo telefone novo tem vários sensores, tem mais de 15 sensores. Tem sensores como GPS, giroscópio, acelerômetro, sensor de proximidade, barômetro, identificador de luz, microfone, câmera. E tudo isso acaba sendo um equipamento que pode ser mal usado como vigilância. Isso me cheira a um problema de privacidade, não, Luli? Sim, sem dúvida. E várias empresas estão olhando para isso e acabam vendendo isso. Você já deve ter sido contactado, principalmente nesses tempos de pandemia, com gente que tem informação sobre a sua carta de motorista, ou sobre a situação da sua casa, ou com o fato que você andou procurando um novo imóvel para alugar, ou uma série de outras coisas. E tudo isso é extremamente incômodo, porque na verdade a gente tem muitas empresas, tem vários aplicativos no telefone, vários deles pouco usados ou nunca usados, às vezes até gratuitos, e você tem uma compra e venda, uma comercialização de informação completamente livre, contanto que o usuário tenha concedido que a informação dele pode ser captada, e a maior parte das vezes quando você instala um aplicativo você fala isso, você corre o risco de ter o seu perfil fatiado, dividido e comercializado por gente com quem você nunca falou. Bom, então o que se deve fazer? Pois é, uma coisa que incomoda muita gente, mas não tem jeito. É preciso regulamentar o acesso e a comercialização de informação. Essa informação coletada no telefone celular talvez não possa ser vendida, mas ela precisa ser regulada. Do mesmo jeito que a gente regulou a indústria farmacêutica, a operação dos hospitais, a indústria de transporte aéreo, o transporte público na cidade. É preciso regular. Isso dá trabalho, isso é difícil, isso é novo e, obviamente, as pessoas têm uma mistura de preguiça com medo de regular aquilo que é novo. Mas não tem jeito. Isso é essencial e enquanto a gente não fizer isso, a gente vai ter a nossa privacidade cada vez mais invadida e, às vezes, escondida numa coisa tão inocente quanto um jogo da velha instalado no seu telefone celular. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Na arte de colecionar livros, nem tudo são rosas? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Dedicamos o mês de agosto às memórias dos livros e das bibliotecas. Há muitos aspectos que aproximam nossos escritores leitores, mas me parece que todas essas memórias podem ser sintetizadas
em uma única fórmula borgiana. Toda a biblioteca é autobiográfica. Mas o fato é que nem tudo são rosas nas histórias dos colecionadores. No outro dia eu vivenciei uma grande decepção bibliográfica. Há muito eu queria um livro do Alberto Manguel, A Biblioteca à Noite. A edição estava esgotada e, para minha surpresa, ela reapareceu em um site de venda de livros. Comprei. Esperei aflita. O volume demorou, mas chegou. Abri o pacote com dificuldade, entre puxar o papelão, tentar encontrar uma tesoura, tirar a fita com os dentes. Acho que todo mundo já viveu esta agonia. E, enfim, eu tinha o volume nas mãos. O formato era menor do que eu esperava. O acabamento da capa brilhante, o que soa deselegante. A impressão das letras, um desconcerto, naquele cinza de dar pena. As ilustrações, muitas aliás, fico aqui imaginando o cuidado do autor na seleção de tantas imagens, uma afronta aos apaixonados por livros e bibliotecas. E o golpe de misericórdia, a mancha veio tão apertada que para ler o livro é preciso esgarçar o volume, porque a margem interna ficou muito grudada na dobra da lombada. Uma indelicadeza bibliográfica, para dizer o mínimo. Professora, essas experiências costumam acontecer na história dos colecionadores? Ah, há muitas histórias. Poderíamos até fazer uma série desses malogros bibliográficos aqui na nossa coluna. E olha que a minha história está longe de ser a de um livro de colecionador. Tudo o que eu esperava era uma brochura bem editada e impressa. Agora, o Mário de Andrade, esse colecionador apaixonado, viveu uma decepção de fazer chorar. A história, quem a conta é o meu querido Marcos Antônio de Moraes. Mário subscreveu seu nome no programa de uma edição de luxo do romance de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ilustrada por Cândido Portinari e promovida pelos 100 Bibliófilos Aprendiz. Estamos no ano de 1942. Em fevereiro de 1944, o volume ainda não estava pronto. A guerra, problemas com papel, questões na imprensa nacional, tudo enfim. Em 19 de agosto, ele, enfim, toma posse de sua edição. Examina, conhece já as críticas que lhe foram dispensadas nos jornais, mas, ainda assim, deleita-se com um volume novinho, em grande formato e ilustrado pelo amigo. É quando chega nas últimas páginas do livro, no último caderno, que vem a decepção, e eu reproduzo um trecho da carta de Mário de Andrade endereçada a Cândido Portinari. Chega a ser infame que numa edição desse luxo tenham botado o último caderno da impressão em papel diferente. É um cúmulo, conclui. Depois de se dirigir infatigavelmente à Sociedade dos 100 Bibliófilos, Mário se recolhe, consternado. Não obtivera resposta. Em 25 de fevereiro de 1945, ele faleceu. Preciso notar que, pelo menos, a funcionária da editora me respondeu, afável, solicitando que eu fotografasse isto que eu chamo de uma indelicadeza bibliográfica para que a empresa pudesse tomar as devidas providências. É isso. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Uma nova pesquisa sugere que as supernovas ricas em cálcio começam como estrelas compactas que perdem a massa rapidamente no final de suas vidas, liberando uma camada externa de gás que colide com materiais em explosão. Professor João Steiner, essas explosões elas lançam fora bastante cálcio, né? Essa é a origem desse elemento que tem aqui na Terra também?
Bom, a maior parte dos elementos químicos, exceto o hidrogênio e o hélio, todos os outros elementos químicos são basicamente jogados para o espaço após terem sido criados dentro de estrelas, jogados a partir de uma explosão de uma supernova, né? Então, uma estrela como o Sol, né, o Sol basicamente queima hidrogênio e se transforma em hélio. É isso que ela vai fazer a vida inteira dela. Quando uma estrela tem uma massa maior do que o Sol, ela pode depois gerar sucessivamente camadas de carbono, de oxigênio, de silício, magnésio, cálcio, ferro e assim por diante, né? Sempre em ordem crescente de peso atômico, né? E essa teoria é basicamente a teoria que explica como os elementos químicos são formados, né? Todos os elementos químicos que compõem o nosso corpo, exceto o hidrogênio, todos os outros foram produzidos no centro de estrelas e jogados para fora para formar uma nova geração de estrelas a partir de supernovas. No entanto, existem algumas supernovas que são chamadas supernovas de cálcio e que não se entendia muito bem por que nessas estrelas o cálcio era muito mais abundante do que em outras supernovas, né? Então, o que se descobriu agora é que são estrelas que, ao contrário da maioria, que num certo estágio colapsa e explode simplesmente, esta estrela, antes de explodir, ela ejeta uma camada externa, ejeta uma camada como se fosse um vento gigantesco, poderoso, e esse vento vai se espalhando. Logo a seguir, a estrela explode, e nessa explosão o material ejetado colide com o vento que está em velocidade menor. Nesta colisão, então, é produzido uma sobreabundância de cálcio. E pensa-se, então, que esta seria a origem da maior parte, na verdade, do cálcio que existe na natureza. É aquela velha fala, né, que famosa do Carl Sagan, de que a gente é poeira de estrela, tá incluído nisso também, né? Exatamente, porque as estrelas são exatamente a fornalha onde os elementos químicos que compõem o planeta Terra e o nosso corpo, e basicamente tudo o que nós conhecemos, exceto o hidrogênio e o hélio do Sol, né? Tudo isso é fruto de evolução de estrelas, de fornalhas estelares, que foram, na verdade, esses elementos foram produzidos em gerações anteriores à geração do Sol, né? O Sol, de fato, é uma estrela de terceira geração, uma geração enriquecida desses elementos químicos, né? Quando que, na verdade, a primeira geração de estrelas tinha apenas hidrogênio e hélio, e não poderia, portanto, ter planetas sólidos, não poderia ter vida, né, por não terem os elementos químicos necessários para a vida, como carbono, oxigênio, cálcio e assim por diante. O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Ciência e esporte, por Paulo Santiago. Como vem ocorrendo com todas as categorias profissionais, o retorno às atividades após a pandemia também preocupa clubes e atletas do futebol. Professor Santiago, quais são as recomendações científicas e técnicas para a volta dos treinos no futebol? Olá, ouvintes da Rádio USP. Para responder essa pergunta, eu vou recorrer a um artigo científico que eu encontrei no periódico Biology of Sport. Ele é de junho de 2020 agora, e ele é encabeçado por pesquisadores que compõem a equipe médica do Paris Saint-Germain, da França, da Aspetar Sports and Orthopedics Hospital, de Doha, no Catar, e da Internazionale de Milão, na Itália. Eles colocam as recomendações para esse retorno aos treinos e às competições após uma situação de lockdown, uma coisa muito parecida com o que a gente tem de retorno após um período de férias ou a pausa dos jogadores, que é chamado de um período que eles chegam definido como pré-temporada. Então, nesse período, carregado com muitas atividades do tipo
de aplicação de treinos específicos para prevenção de lesão, um trabalho aeróbio, trabalho de flexibilidade. Além disso, eles colocam que tem que ter um controle severo do controle de carga e que sejam realizados também programas que sejam específicos para prevenção de lesão. Pois a questão aqui é saber se os jogadores estarão mais sujeitos ou não a lesões nesse retorno após no lockdown. E eles colocam que é evidente também que existe uma perda de desempenho e aumento desse risco de lesão. Então, é normal que os jogadores tenham uma cobrança para voltar à normalidade em curto tempo e isso vai aumentando o risco cada vez mais de lesão dos atletas. Então, toda a atenção e esse controle de carga e como que você vai monitorar esse atleta, né, em todos os sentidos é muito importante tanto na prevenção de lesão, mas para que também saiba-se o que está sendo feito com os atletas para depois, futuramente, até isso virar ciência. E como fica daqui para frente? Dá para fazer previsão, ter perspectivas? Como fica daqui para frente? Essa é uma boa pergunta e até mesmo que os autores colocam, se a gente tem previsões, eles falam que é totalmente imprevisível e não temos evidência para afirmar nada. Eles até colocam um fato muito interessante, é que coisa que poderia ser mais parecida com essa situação que estamos vivendo de retorno do futebol, né, aos treinos de jogadores de futebol em geral, seria retornarmos para um período pós-Segunda Guerra Mundial, onde também ocorreu uma grande pausa aí nas atividades esportivas em geral e também do futebol. Mas não tem nada parecido com precedentes similares com efeito mundial para que tenhamos evidências científicas e para fazer previsões de como será daqui para frente. O que acontece é que muitos atletas e times, né, eles têm, o que eu disse, uma grande pressão para que volte à normalidade logo. E aí, uma frase que não é dos autores no artigo, e sim eu que vou citar, tem uma resposta que pode ser direcionada, que muitas vezes é atribuída ao Charles Darwin, mas na verdade não é. Ela foi proferida pelo Leon, um professor da Universidade de Louisiana, que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então talvez a gente tenha com essa parada quem melhor se adaptou a esse tipo de mudança, ao novo cenário de atuar sem público, de fazer treinos em casa, em isolamento, sejam que serão melhor aí sucedidos nesse retorno. Mas eu não sei, isso daí é só uma especulação e vamos ver e registrar tudo para que fique para a ciência daqui para frente. Obrigado e até a próxima coluna. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Professora Marília Fiorilo conosco. Professora, o levante popular na Bielorrússia se intensifica, com a adesão dos trabalhadores das estatais, de jornalistas e pouca chance de auxílio de Vladimir Putin ao ditador Lukashenko. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Continuamos com a Bielorrússia. 300 mil pessoas encorparam os protestos que acontecem há uma semana e meia pela queda do ditador Lukashenko. Trabalhadores de fábricas estatais, pela primeira vez em 26 anos, se juntaram às milhares de pessoas nas ruas, entraram em greve e receberam Lukashenko com vaias. Jovens militares queimaram seus uniformes em público. Jornalistas aderiram às manifestações e algumas redes de TV foram cercadas por manifestantes que pediam: mostrem-nos nas ruas. Isto porque a internet chegou a ser suspensa para censurar as redes sociais. Apesar disso, o ditador se mantém intransigente. Nesta terça, pela terceira vez, ligou para o presidente russo pedindo socorro, isto é, ajuda militar para intensificar a repressão.
Putin o informou que consultaria a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês Emmanuel Macron para tomar qualquer decisão. Portanto, um banho de água fria. Segundo analistas econômicos ouvidos pela BBC, Al Jazeera e outras mídias, a solução ucraniana, isto é, invasão, anexação via tropas, é altamente improvável. Pela razão de que não há no país o sentimento antirrusso e pró-ocidente que havia na Ucrânia. A Putin não interessa criar conflito com os bielorrussos, que dependem inteiramente do petróleo da potência vizinha. Mas a relação entre Putin e Lukashenko nunca foi das melhores. Haja vista os vai e vens de Lukashenko em seu alinhamento político. O petróleo russo era vendido a preço subsidiado, mas diante dos acordos não implementados pelo presidente bielorrusso, Putin já ameaça cortar o subsídio. Temos então 3 fatores que tornam muito precária a situação do ditador. Um levante popular como jamais houve, uma parcela dos militares recusando-se a brutalizar a população e, talvez o mais significativo, nenhum interesse de Putin em fazer o papel antipático e desgastante de interventor. Apesar disso, espanta que certa auto-intitulada esquerda considere a Revolução Pacífica na Bielorrússia como obra de agentes capitalistas infiltrados, um repeteco mal ajambrado do que se dizia erradamente em 1956, quando as tropas soviéticas massacraram a Revolução Húngara, que também tinha começado pacificamente. Se o avanço da extrema-direita pelo mundo é assustador, posições retrógradas e desinformadas de certa esquerda são lamentáveis e contraproducentes. Tivessem se informado melhor, saberiam que Lukashenko, no início dos protestos, culpou a ex-KGB, atual FSB, por incitar as revoltas. Como dizia Hannah Arendt, o pensamento único é marca registrada dos regimes totalitários. Arendt comparou nazismo e stalinismo. Chavões stalinistas, ultrapassados e ingênuos, só depõem contra certa esquerda mumificada, ridicularizando-a. Professora Marília Fiorilo retorna na próxima semana. Ela esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? Prezadas, prezados, educação e direitos. Há 30 anos conquistamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, respeitado internacionalmente. Ele especifica o que já está na Constituição, dever da família, da sociedade, do Estado, de assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à educação, à alimentação, à profissionalização, à dignidade, ao respeito, à proteção. No entanto, todos nós estamos acompanhando o fato grave de, durante anos, uma criança brasileira sofrer violências no âmbito da sua própria família. Violentamente também calada, temos depois um resultado com previsões
já no nosso Código Penal, que admite práticas abortivas legalizadas. Gravidez de risco era o caso. E a gravidez resultante de violência, de estupro, foi justamente o caso desta criança brasileira, vulnerável. E todos nós acompanhamos a dificuldade para os seus responsáveis, a sua família e o próprio Estado judiciário atender esta situação. Muito grave a ocorrência, é o momento em que o judiciário, além do juiz, além da advocacia, além do Ministério Público, precisam estar presentes outros agentes profissionais, psicólogo, assistente social. Esta gravidez de uma criança, porque a nossa adolescência legalmente começa aos 12 anos, então o caso da menina de 10 anos é uma criança, exigia uma ação rápida por parte do Estado. Falhou a família, provavelmente sem querer, mas falhou também as religiões, falhou toda a sociedade. Esta menina ficou sozinha no seu sofrimento, e aí veio o Estado finalmente para atendê-la. Professora, quem seriam os responsáveis para que a situação chegasse a esse ponto? São responsáveis toda a sociedade, todos nós. É muito claro que está constitucionalizado, o dever é da família, da sociedade e do Estado. Esta menina não verbalizou a sua situação, como muitas vezes mulheres adultas violentadas não verbalizam, não denunciam. A criança, durante anos, foi violentada, foi vitimada. Não frequentou escola, ninguém a ouviu. Onde estava a aula, os ensinamentos sobre o corpo humano, sobre a reprodução, sobre a sexualidade, que precisa estar no ensino infantil, fundamental, médio e universitário? Adaptando-se para as diversas idades, é preciso sim verbalizar, comentar esta situação, porque provavelmente essa menina em algum momento ela iria explodir, ela iria denunciar, ela iria dizer, verbalizar o que se passava com ela. Ela calou-se por medo do agressor, seu parente, mas também por medo de todos nós, a sociedade que demonizamos, emudecemos as questões da sexualidade e as questões da violência. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.